Bom, gente, bom dia. Obrigado pela presença de vocês. Agradecer especialmente o Thiago por ter topado a vinda. Thiago é geógrafo, professor da Escola de Arquitetura da UFMG, colega que tenho a felicidade de trocar boas ideias desde 2020, 2021. Inclusive, no primeiro momento, a Isadora também estava, um momento de discussão muito mais sobre política habitacional, o contexto dos movimentos sociais de luta por moradia em Belo Horizonte e em São Paulo, e depois se desdobrando para outros temas. O Thiago, ele publicou, ele tem 3 livros publicados recentemente, então, apesar de ser uma pessoa bastante jovem ainda, tem uma publicação bastante extensa de livros. O primeiro deles é o Condição Periférica, de 2020, pela editora Consequência. Em 2023 ele publicou o Brasil Catástrofe, também pela Consequência. E mais recentemente, em 2024, publicou Periferias, Reprodução Social Crítica e Urbanização Sem Salários, pela editora do Grupo de Pesquisa Cosmópolis, lá da UFMG. Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, obrigado, Thiago. A gente vai dar sequência hoje ao ciclo de debates Capitoloceno, História Ambiental e Materiais. Esse é o segundo de 7 encontros. Hoje a gente tem como tema o concreto. E para fazer isso, a gente vai utilizar um livro de referência, que é o livro do Anselmo Yapp, foi publicado primeiro em 2020 pela Le Chappé, editora francesa, e que acaba de sair pela editora Elefante aqui no Brasil, traduzido em português, obviamente. Bom, eu organizei algumas breves notas de início e, na sequência, o Thiago junta nos comentários, faz a intervenção, e a ideia é que a gente tenha tempo para conversar um pouco depois, discutir. A gente, nesse ciclo, está bastante interessado em tentar, ao menos, localizar campos de debates possíveis que estão, por enquanto, caminhando separadamente ou construindo novas abordagens sobre o tema dos materiais. E por isso a gente vai ter, ao longo desses 7 encontros, pesquisadores e professores de diversas áreas. Tá? Então, hoje aqui, com o Thiago, que tenho ele como uma referência da renovação do pensamento crítico, da teoria crítica e também dos campos do social e do trabalho, principalmente. Então, sem me alongar mais, eu vou à exposição que eu organizei. Apresentando a vocês muito rapidamente, o Anselmo Yapp, ele é um autor que ele é mais conhecido aqui no Brasil pelo seu trabalho vinculado ao grupo da Crítica do Valor, bastante lido na FEFELESH, menos lido, ou talvez não lido aqui na FAO. Ele publicou vários livros, dentre eles As Aventuras da Mercadoria, que é de 2003 e saiu aqui no Brasil em 2006, O Crédito à Morte, que é de 2011 e saiu no Brasil em 2013. Esses dois, muito vinculados à crítica do valor, e um terceiro, que também vinculado à crítica do valor, A Sociedade Autofágica, que é de 2017, que foi traduzido no Brasil em 2021. Esse, A Sociedade Autofágica, ele tem mais vínculos com o campo psicanalítico, E agora, recentemente, para boa surpresa, para mim pelo menos, esse livro, O Beton, que saiu em 2020 primeiro na França e agora em 2025 no Brasil, que é um livro que fala de um material, não do material concreto em si, mas da técnica do concreto armado, que é, digamos, a alma dessa escola, em grande medida. A gente está com os nossos poros preenchidos até o limite, as nossas ideias, muito ainda vinculadas a uma tradição do concreto armado. Bom, esse é um livro menos teórico. Ele mesmo diz que esse é um livro menos teórico, talvez mais de intervenção. É um livro, quem teve a oportunidade de ler, ele fica fazendo umas piadas, ele é irônico, muito mais do que nos livros anteriores, então é um livro um pouco diferente. E não é um livro de arquitetura, não é um livro de história da arquitetura, mas é um livro de provocações, basicamente. Então deixa eu avançar.
Em primeiro lugar, apesar desse entendimento que isso é um livro um pouco diferente dos livros anteriores, ele mantém um enquadramento fértil para pensarmos a relação, ainda a partir da crítica do valor, em relação aos materiais, né? Sobretudo a crítica entre o social e a ecologia, que nos dá inúmeras aberturas para fazer uma leitura mais apropriada dos materiais que passem da superfície do seu entendimento, que às vezes é onde para o campo de discussão da arquitetura e do urbanismo, né? Por exemplo, a gente pode perguntar de que forma a mais-valia ou mais-valor ainda é constantemente viabilizado no contexto de colapso climático. As promessas, as respostas dos materiais tidos como adequados no colapso climático, eles ainda portam processos de mais-valia, necessariamente. Então, identificar onde eles estão acontecendo e quais são os expedientes novos disso. Por exemplo, a gente poderia falar disso que está sendo chamado um pouco genericamente de financiarização da natureza, ou de como o custo pode não ser lido somente como social, mas como um custo da vida em geral desses processos. Mas não é por aí que o livro vai. Ainda assim, é uma janela que a gente poderia considerar, né? O livro ele parte em grande medida de uma desconfiança do progresso, né, e do desenvolvimento, coisa que não é nova para a gente. A crítica do progresso e do desenvolvimentismo já foram muito bem feitas, por exemplo, para a gente usar um autor muito querido, eu sei, pelo menos entre eu e o Thiago, e acredito que entre vocês, o Francisco de Oliveira fez isso já, e outros, né? Mas essa desconfiança do progresso no domínio da arquitetura, no entanto, ela parece menos consolidada. Precisaríamos levar em conta ao menos o ambiente, o trabalho e as práticas de construção e os materiais, tudo conjuntamente, coisa que talvez seja menos recorrente, ainda que exista a crítica do canteiro e isso esteja muito bem estabelecido com Sérgio Ferro e outros, mas ela ainda é restrita talvez a uma escala do que envolve a produção do edifício, né? E a escala do custo de produção dos materiais ainda escapa dessa crítica. Então, o pretexto imediato do livro, além desse contexto mais geral, é o rompimento de uma ponte em Gênova, na Itália, a Ponte Morandi, que foi construída, projetada pelo engenheiro Ricardo Morandi, ela foi construída em 1967 e ela rompeu inesperadamente em 2018. Bem antes da sua expectativa de vida útil, né? O concreto armado tem aí, grosso modo, genericamente, eu passo longe de ser um especialista do concreto armado, então posso estar falando um pouco de bobagem aqui, mas ele tem uma expectativa de vida que é um pouco menor do que um século, né? Eu fui conversar com o professor Hugo Segawa, que deu uma aula sobre isso recentemente, e ele falou que é contestável, né? Que se o concreto for muito bem executado, ele pode ter uma vida muito maior. Então, assim, não queria entrar nesse ponto. O fato é que temos muitas estruturas de concreto armado hoje nas grandes cidades e metrópoles que estão à beira do colapso, né? É só ver o recorrente caso das pontes aqui em São Paulo, né? Bom, então de certa forma, essa ideia de uma obsolescência não necessariamente programada, mas projetada na arquitetura é uma coisa importante que perpassa todo esse livro, né? Conta o autor que na sequência desse rompimento sucedeu-se uma batalha ao evento do desabamento para encontrar um culpado, né? E depois de uma batalha técnica, jurídica, legal, mas também política, finalmente culpou-se a má manutenção e a má gestão dessa ponte, que era controlada pela Atlântida e sua subsidiária Autostrade per Italia, ambas controladas pelo núcleo acionista da Benetton, aquela indústria de roupa, de marca de grife. Ou seja, que aparentemente um grupo estranho ao conhecimento de autoestradas e gestão. Então, desse ponto, até poderíamos derivar uma discussão de modelos de gestão e de financiarização das infraestruturas, para pensarmos, por exemplo, o recentíssimo declínio da qualidade de serviços de trens urbanos em São Paulo, paralelos com esse caso, que se deu após a privatização da CPTM, para a via mobilidade, ou então pensarmos o paradigma da PPP da linha amarela, que se tornou um modelo de infraestrutura replicado em todo o país. Mas não é o caso, e nem é o caso do livro também, ele não vai para esse lado. O autor ele não segue por essa via,
dos modelos de gestão e exploração das infraestruturas e volta ao seu objeto central, que é o concreto armado. A questão maior para ele, portanto, além da história da incorporação do concreto armado como técnica predominante da construção, é falar da duração geral dessas construções e como elas são uma espécie de bomba-relógio para a gente, tanto de custo público de manutenção, quanto de eventuais casos como esse, né? Esse era uma ponte estaiada e muito tida como uma grande revolução tecnológica e admirada pelos italianos, blá blá blá. Muito antes da nossa ponte estaiada aqui de São Paulo, para dar um exemplo, né? Mas avançando, o concreto ele tem talvez uma primeira aparição, desculpem pela foto pixelada, horrível, o autor cita, né, esse barco na verdade, de cimento armado, ele aparece na Exposição Mundial na França em 1855, é o primeiro objeto em concreto que é, digamos, a semente do concreto armado, né? E depois, aqui no Brasil, a gente tem a Estação Mairinque como o primeiro edifício de grande porte de concreto armado, ele é de 1906, e hoje a maior estrutura de concreto armado do mundo é a barragem Três Gargantas, na China, que ela é inaugurada em 2006, né? E tem uma série de questões que envolvem, a gente podia discutir longamente essa foto, mas não é o caso aqui. Mas quer dizer, o concreto armado ele se tornou de um século para cá a técnica material predominante de construção das grandes cidades do mundo inteiro, né? Enfim, o concreto armado ele está entre nós, como já disse, há mais de um século, e continua sendo a principal técnica empregada nas grandes construções, né? Era, entanto, no pós-guerra, sobretudo a partir da década de 60, que o concreto armado se universalizará como técnica construtiva predominante e continua sendo exponencialmente construído até hoje. Há uma estatística que a cada 2 anos a China constrói em concreto armado o equivalente ao que os Estados Unidos construíram no século XX. Então é um negócio assustadoramente rápido e alto em volume, né? De extração de calcário e de produção de novas construções. Outro ponto que vale destaque, mencionado pelo autor, dá-se em relação à noção de sua nocividade, né? Olá, Karina, tudo bom? O concreto armado, na opinião pública, e o concreto, ou mesmo a extração de calcário, raramente figura ao lado do petróleo e do plástico, por exemplo, que são tomados como os materiais vilões do nosso tempo, né? Combustível fóssil ou material plástico. Eu tenho repetido isso nas minhas aulas e nas falas. Dizem o pessoal da saúde pública tem dito que só não encontrou microplástico onde ainda não procurou, né? Tem microplástico no leite materno, na placenta, no córtex, todos os lugares estão inundados de microplástico. Assim como o petróleo e a sua relação com o plástico são recorrentemente tomados como os materiais vilões. O concreto armado não, e o concreto não aparece dessa forma, pelo menos não na opinião pública, tá? Em teoria, o concreto ele é reciclável, né? Alguns poderiam defender isso, mas o custo energético da reciclagem do concreto inviabiliza, tá? Não justifica essa operação. Enfim, mas se estamos acostumados a discutir uma das faces do concreto armado, e mesmo dos materiais, face vinculada ao dano ambiental, cada vez mais quantificados em mensuração de gás de efeito estufa, o que em conjunto nos levaria a um hipotético sistema de compensações que vão dar nas contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, que é a linguagem da COP, ou a linguagem mais contemporânea do Acordo de Paris, etc., e que deveriam ser compensadas, etc. A gente tem um outro lado, e essa face ela é muito menos explorada do concreto armado, e esse parece ser o ponto forte do livro, finalmente, que é a face social e do trabalho, né? O que o material ou a técnica, se quisermos, do concreto armado, o que finalmente ela teria produzido na história da arquitetura, na maneira como construímos, né? E na maneira como construímos. Para o IAP, no livro, é o estabelecimento de uma descontextualização total do local. É a possibilidade de replicação infinita da mesma técnica e material, reduzindo as especificidades do local e as especificidades dos materiais locais a uma determinada homogeneização de expressão construtiva única no mundo, né? A durabilidade do concreto armado, como já disse antes, ele é muito inferior às construções tradicionais,
apesar disso, ele é empregado indistintamente, né? A gente já falou disso. Mas pensemos ainda, por exemplo, que é muito comum que no final do financiamento de um imóvel, geralmente com concreto armado em algum lugar, que vai durar aí 2 ou 3 décadas, pensemos num imóvel habitacional, no final do financiamento o imóvel já está deteriorado e precisa de manutenções severas, né? E cada vez mais rápido, né? Se a gente pegar as fake HIS e os prédios que estão sendo construídos atualmente, a qualidade construtiva é muito menor do que a de um edifício da década de 60 e 70. Ou seja, é uma relação com o crédito muito íntima, de que no final da dívida aquele edifício ele já vai gerar um outro sistema de crédito ou um outro sistema de camadas necessariamente financeiras da produção do espaço. O tempo da obsolescência do edifício em muitos dos casos, o mesmo tempo do abatimento do crédito, né? Então ele fala disso no livro. Ele tem um livro sobre isso, né? O Crédito à Morte. Bom, o autor ainda ele faz várias outras coisas, não dá para falar do livro inteiro, obviamente. Tem um ponto que eu gosto muito, mas que ao mesmo tempo desperta a ira dos arquitetos, eu estou percebendo isso, que é o capítulo dedicado ao elogio ao William Morris e ao movimento Arts and Crafts, né? Que é um movimento inglês que volta à essência de bons materiais, da construção, que apesar de mais lenta vai durar mais, e da necessária utilidade e da beleza dos objetos, né? Então, esse eu acho um ponto forte do livro para dar mais uma chacoalhada e mais uma compensada. No entanto, a ira dos arquitetos geralmente se relaciona à escala disso. Fala, mas isso não tem escala, como é que a gente vai produzir cidades, né? Outro dia a gente tomava café falando sobre isso, né, Karina? E isso era um pouco, passou pela conversa. Eu falei, bom, vamos parar de construir, né? Talvez essa seja a ideia a gente não precisa mais construir, a gente está vivendo um decrescimento demográfico em breve. Então, enfim. Mas o livro também não vai por aí, tá? São várias janelas que ele vai abrindo e vai deixando. Ele é muito generoso. Ele vai, você pode pegar isso daqui e siga por aí. Bom, então, em síntese, eu vou caminhar agora para a conclusão já e passar daqui para o Thiago. Já falei 25 minutos, se eu não me engano. O autor ele diz que o concreto armado é a parte concreta da abstração da sociedade de mercado. Eu vou repetir porque esse é o mote do livro. O concreto armado é uma espécie de parte concreta da abstração da sociedade de mercado, né? Seu triunfo no capitalismo ainda está baseado na transformação do capital em trabalho e do trabalho em capital. Mas não é de qualquer trabalho, né? É a transformação do trabalho abstrato, ou seja, a sua redução a uma medida de energia e de tempo genérica, a uma concretude. O concreto armado representa, então, para o autor, uma massa indiferente que tem sempre a mesma expressão, sem grande diferença qualitativa, e, portanto, é um material e forma que representam de forma muito bem acabada a expressão da parte concreta da abstração. Esse é a contribuição principal do livro para os arquitetos, eu acho, né? Que pode parecer um pouco óbvia, uma discussão mais filosófica, da filosofia política ou social, que é elementar, às vezes a gente não toma com seriedade no nosso campo, né? O concreto armado é, portanto, de novo, para o autor, uma espécie de materialização da parte abstrata do trabalho. Portanto, não é um acaso que o triunfo do concreto armado tenha ocorrido conjuntamente à tendência de difusão cada vez mais forte do caráter abstrato do trabalho em todos os domínios da vida, né? A questão posta no final do livro é como a pergunta como sairemos ou como superaremos o concreto armado. Então não é colapsologia ou elogio do colapso, como também alguns tentam insistir nisso, né? O autor ele defende que não simplesmente pelo uso do concreto verde, ou em outros termos, o que poderíamos chamar de um concreto carbono zero, que em sua cadeia neutraliza e compensa e etc, etc, etc. Isso a gente já entendeu bem, né? Não é por aí que vamos ter uma saída. Isso porque o problema não está lá, ou ao menos não está somente no material. Teríamos que retornar ao campo da artesanalidade da construção, retomar as formas coletivas baseadas nos materiais locais, com mão de obra local especializada, mas especializada num contexto que se insere e naqueles materiais, e não especializada no sentido dos experts, dos arquitetos e dos engenheiros. Especializada, portanto, no sentido de saber fazer, ou do savoir-faire, que é um termo um pouco difícil de traduzir para o português, como ele coloca no livro, né? Finalmente, e agora sim para concluir,
o Anselmo Iap termina com mais uma provocação, que é o mote do livro, é um livro de provocações e de ironias, né? E destaque-se são as provocações que dão o tom do livro. Termina dizendo, e lembrando a invocação de uma lei que se deu pós-Revolução Francesa, no segundo dia depois da Revolução Francesa, que teria determinado a demolição de todas as torres feudais com mais de 9 metros, como um ataque simbólico ao tempo do feudalismo, né? E que felizmente não foi tomada a sério, né? Eu nem sei se chegou a ser derrubada alguma, eu fiquei curioso, mas não deu tempo de ver, né? Ele pergunta então como é que a gente pode reeditar essa lei e começar a implodir as nossas torres de concreto armado, né? E se ao menos não demolindo, como é que a gente faz para parar de construir? É isso, né? Então acho que agora passou a palavra para o colega Thiago e na sequência a gente faz o nosso debate. Bom? Obrigado, André. Primeiro, gostaria de começar agradecendo o convite aí dos organizadores desse ciclo de debates. Eu fiquei muito animado quando eu vi, quando o André me contou. Achei super interessante a ideia e é uma coisa que eu acho que, enfim, acho que contribui muito, né, pensar a partir desse ponto de vista, né, e que é um pouco que o IAP faz na minha leitura, né, que é uma crítica materialista dos materiais, né. Eu acho que isso é algo bastante interessante, né. Eu cheguei a preparar um textinho com algumas questões e eu estava conversando com o André hoje de manhã e explicando que essa minha intervenção talvez ela tente apontar para além do livro, né. Até a gente pensou essa organização um pouco nesse sentido, né, assim, tentando puxar alguns desses fios que o IAP vai colocando e que, como sempre, é bastante instigante. Então eu vou tentar me ater ao texto aqui para poder seguir o meu argumento ou os argumentos do livro que eu estou tentando extrapolar e a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Bom, Anselmo Iap é um pensador bastante eclético, como o André demonstrou para a gente com as publicações que ele tem feito. Navegando por diferentes campos do conhecimento, mas sempre seguindo a estrela guia da crítica da economia política, seus escritos fazem pensar. E este é um mérito inegável, especialmente nos dias de hoje. O livro em questão, recém-publicado pela editora Elefante, como parte da coleção Crise e Crítica, é um exemplo disso. Partindo do desmoronamento do viaduto Morandi em Gênova, em agosto de 2018, Iap demonstra a centralidade que o concreto, esse imprescindível material de construção da arquitetura moderna, desempenha na história do capitalismo. Ou seja, ao investigar o concreto armado como material de construção, Iap, na verdade, fala da arquitetura moderna. E, por sua vez, ao falar da arquitetura moderna, fala da própria modernidade, que, por sua vez, é uma forma de falar do próprio capitalismo. Como sabemos, o concreto armado se tornou a principal forma de construção do capitalismo tardio, especialmente entre os anos 1950 e 1970. Sem um concreto armado, não teríamos as cidades que conhecemos. A volumetria das construções não seria tão massiva, a altura dos prédios não seria tão elevada. Vivemos no mundo de concreto. O livro explora de modo bastante detalhado a história deste material, rastreando seus usos, seus desenvolvedores e as obras onde foi aplicado. Parte do seu argumento assenta-se na ideia que o André explorou da obsolescência programada deste material, demonstrando que não tem a mesma durabilidade de outros que são usados na construção civil e, portanto, com o decaimento de sua vida útil, acaba levando a situações como o desmoronamento do viaduto. O que há de desdobramento desse argumento e que torna esse livro bastante interessante, como o André frisou, é que o concreto pode ser considerado o lado concreto da abstração capitalista, né? Iap, numa notinha de rodapé, o que é uma pena, considerando a pertinência dessa formulação, lembra um grafite francês dos anos 70 pichado nas paredes de Paris. O concreto está armado. E você? Na denúncia pichada nas paredes parisienses, o concreto aparece armado, ou melhor, ele próprio usado como arma do capitalismo industrial. Aqui, vale mencionar que há uma ausência enorme no livro do Iap. 4 décadas antes do lançamento desse livro, Sérgio Ferro já havia percebido esse caráter do concreto, num ensaio O Concreto como Arma. Embora o texto do arquiteto brasileiro tenha sido publicado originalmente em francês, permaneceu não comentado por Iap.
A tese de Ferro sobre o concreto parece ecoar as formulações operaístas que ecoaram pela Europa nos anos 70. Poder-se-ia escrever uma história inteira dos inventos que, a partir de 1830, surgiram meramente como armas do capital contra os motins operários. Essa é a frase com a qual Sérgio Ferro abre seu ensaio. Ele vai então demonstrar como o desenvolvimento do concreto armado serviu como meio de atacar a organização e a autonomia dos trabalhadores da construção civil. É uma história longa, que remonta desde o início do século XIX, em que a racionalização do trabalho e o aprofundamento da prescrição dos processos eram mobilizados como meio de melhor controlar o saber fazer indócil. Sob a influência da primeira Revolução Industrial e a doxa derivada da Aufklärung, escreve Ferro. O concreto armado é mais um, ou mais precisamente, o ápice deste desenvolvimento. O concreto funcionou como a efetivação da subordinação real do trabalho no canteiro, desarmando os operários do seu saber-fazer tradicional. Sérgio Ferro se aprofunda, ao longo do seu ensaio, nas consequências do emprego do concreto armado diretamente observáveis no canteiro. Contudo, a arma do concreto armado tem um alcance bem maior. As paisagens urbanas, como conhecemos, repletas de concreto, como sabemos, são resultados de uma forma determinada de produção do espaço. Esse espaço é produto e produtora das relações capitalistas. O concreto é, dessa maneira, compreendido como esse material que engolfa, fagocita a realidade social. Como uma enorme betoneira que despeja seu conteúdo sobre uma construção, as formas sociais do capital se impõem imperiosamente sobre a nossa prática cotidiana, nossos desejos, nossas subjetividades, nossas imaginações, e dão a ela, a prática cotidiana, sua própria forma. Aqui, o livro de Iap parece complementar o texto de Ferro. Iap oferece 5 leituras do concreto. O material do proletariado, da vanguarda, do fascismo, do stalinismo e da democracia. O primeiro, porque seu baixo custo e seu massivo uso em construções para a classe trabalhadora davam ao material áreas de ser algo próprio do proletariado. Mas as vanguardas futuristas apostavam no material como algo totalmente artificial e que garantia a proeza de vencer grandes alturas e vãos de modo muito rápido. Olhando para alguém como Le Corbusier, cuja afinidades com o concreto e com o fascismo já são conhecidas, reconhecia nesse material um meio de regrar, domesticar, uniformizar a cidade. Mas também o concreto figurava entre os materiais favoritos do stalinismo, usado para triplicar a produção da construção civil soviética durante o regime do pai dos povos, imposto como progresso. Por fim, os regimes democráticos também se valeram do concreto, pois com ele, finalmente, a arquitetura teria deixado de se dirigir somente às classes dominantes, passando a se voltar também e, sobretudo, aos dominados. Não como emancipação, é claro. Iap lembra que até um situacionista, movimento cuja crítica radical à cidade e ao urbanismo fazem parte do seu projeto, como Constant, foi seduzido pelo concreto. O que essa breve história do concreto, recontado pelo Iap, mostra é que este é um material propriamente moderno. Foi o concreto que permitiu, por exemplo, e esse é o ponto alto do livro, na minha opinião, transferir do pensamento geométrico e matemático as formas puras de ângulos retos para a realidade. Foi só assim, com o desenvolvimento material desse material, que a arquitetura moderna pôde se realizar. A partir dessa coincidência, diz Iap, a história do urbanismo e da arquitetura é mais ou menos idêntica à história da linha reta e de outras formas geométricas regulares. Os caminhos dos homens, construídos pela razão e pela técnica, encaminhavam-nos em direção ao progresso, em oposição daquele caminho sinuoso que Le Corbusier chamou do caminho das mulas. É claro que depois de ler Dialética do Esclarecimento, sabemos muito bem para onde a racionalidade instrumental, técnica e voltada para o progresso leva. Termina com bomba atômica, termina em Auschwitz e coisas do tipo. Há uma afinidade entre uma determinada forma de pensar e uma determinada forma de produzir o espaço, que são tributárias dessa razão moderna. Valeria, e eu não vou ter condição de fazer isso aqui, ler essa história do concreto à luz das ideias de Alfred von Hethel, para quem nós, enquanto modernos, pensamos como pensamos porque trocamos mercadorias. Assim, fecha-se um circuito. A troca de mercadorias pressupõe um ato de abstração das qualidades das mercadorias. A racionalidade técnica pressupõe uma abstração da realidade.
O concreto, de modo contraditório, concretiza essa abstração na realidade. Trocando em miúdos, o espaço abstrato de que Lefebvre fala precisa do concreto para se materializar. O atestado disso é como o concreto armado produziu aquilo que na teoria estética da arquitetura ficou conhecido como estilo internacional. O concreto, como massa amorfa que se predifica e se torna pedra, isto é, dá forma, como argumentou Iap, a um elemento revelador da dinâmica própria do capitalismo. O capital, portanto, que muda de forma sem nunca se perder no processo, nos dizeres de Marx, também impõe a tudo sua própria identidade. O capitalismo, portanto, é a dominação do idêntico sobre a não identidade, se quisermos manter um linguajar mais adorniano, ou sobre a diferença, se quisermos manter o idioma lefebvriano. A fórmula que Marx apresenta, a famosa 3 letras DMD', é ilustrativa. O fim é idêntico em termos qualitativos ao início. A única diferença é quantitativa. Isso é o capital. Um regime de equivalência, vamos lembrar lá do capítulo 1 do Marx, que ele repete várias vezes, 20 braços de linha é igual a um casaco, né? É a imposição dessa lógica do idêntico. E é dessa maneira que para Adorno se revela uma ideologia da identidade, como ele vai explorar na sua dialética negativa. Sua crítica se transforma, a crítica do Adorno, na crítica da própria consciência constitutiva dessa identificação do objeto à identidade do pensamento. Assim, se constitui, segundo Adorno, uma falsa totalidade, a totalidade do capital. Contra ela, não se trata de defender a anulação pura e simples do conceito e do idêntico, como expressões de medida, de comparabilidade e da mesmidade. Nessa interpretação, o capitalismo representa uma estrutura idêntica de dominação que atua na organização subjetiva do sujeito, limitando sua experiência, conduzindo, segundo seus próprios imperativos, o princípio da identificação e da valorização. Vejam bem, mesmo as boas formas da arquitetura brasileira, com suas curvas, por exemplo, de um Oscar Niemeyer da vida, mesmo com essa diferença exterior, na verdade, estão reproduzindo uma mesma identidade. Parte do problema levantado por Iap passa, então, pelos estragos desse material. Os dados são assustadores, como o André também já adiantou. Entre 1950 e 2019, a produção mundial de cimento passou de menos de 200 milhões de toneladas por ano para 4,4 bilhões. Em 70 anos, a produção de cimento multiplicou-se 22 vezes. O mundo concretado, como bem sabemos. Não vou elencar aqui as destruições da produção e do uso do concreto. O que importa ressaltar é que são vários. Ayrton Krenak, ele fez uma conferência em 2020 no UFMG, que foi publicado posteriormente no livro Habitar o Antropoceno, cujo título ele deu, repetido como imperativo várias vezes ao longo de sua fala. Saiam desse pesadelo de concreto. Talvez possamos imaginar que mais do que um antropoceno, trata-se de um capitaloceno, que, como sabemos, é o mesmo que dizer de um urbiceno. Deste modo, chegamos a uma outra dimensão concreta do concreto, do colapso da forma social do capital. Como escreve Iap, hoje, o que foi construído em concreto, assim como o viaduto Morandi, começa a ruir. Nosso autor toma, então, essa expressão de ruínas como um dado significativo. Ele escreve, e cito, e se a sua vulnerabilidade, sua desagregação, fossem não apenas a face visível dessas obras, mas também a consequência do desmoronamento ou da decomposição dessa sociedade? A degradação do material concreto coincide com a erosão das formas sociais capitalistas resultante do movimento contraditório do capital. A tautologia cega do capital degrada o seu próprio fundamento, sua própria razão de ser, isto é, a valorização do valor, pois o capital busca constantemente aumentar a produtividade do trabalho para ampliar o mais valor relativo. Contudo, nessa mesma ação, o capital expulsa o trabalho vivo, que, como sabemos, é a única fonte do valor. Cerra-se o galho em que está sentado, e assim como o viaduto, desmorona-se. A saída da crise do capital, ou melhor, o seu contínuo adiamento, como lembra David Harvey, ainda passa pela construção civil e largamente, portanto, pelo uso do concreto.
Em O Processo Urbano no Capitalismo, um textinho de 1978, David Harvey mostra como a produção do ambiente construído é essencial para a sobrevivência do capitalismo, pois permite absorver capitais de outros setores que estariam em crise em um tipo de investimento que possui baixíssima composição orgânica do capital, isto é, emprega-se muita mão de obra. Como sabemos agora, construir o ambiente construído hoje envolve necessariamente concreto, muito concreto. Harvey, ele tem um textinho mais recente, 2017 esse, que dialoga com o nosso tema, do abstrato ao concreto. Nesse texto, Harvey destaca que após a crise de 2007 e 2008, com suas indústrias de exportação em colapso, a China reagiu com um investimento massivo em infraestrutura e construção civil. A escala foi tão grande que em cerca de 3 anos, 2011, 2012, 2013, o país consumiu mais cimento do que os Estados Unidos em todo o século XX. Lembre-se que os Estados Unidos do século XX é onde foi construído o Empire State, onde estava o World Trade Center, tudo construído também com muito concreto. Né? Imagina só, em 3 anos, consumir e produzir tanto concreto como os Estados Unidos em 100. Com isso, a China ergueu cidades, estendeu rodovias e consolidou uma vasta rede de trens de alta velocidade. Que tenha gente que confunda isso com o socialismo do século XXI, diz muito sobre a nossa paisagem política contemporânea. Seja como for, esse boom de investimento chinês foi o principal motor de recuperação da economia global, ou, para ser bastante claro, foi a boia salva-vida do capitalismo. No entanto, essa estratégia teve uma consequência fundamental. Esse investimento massivo só foi possível porque foi financiado por um endividamento que ultrapassou todos os limites sustentáveis, se é que tem algum limite sustentável à nossa economia. O crescimento econômico chinês contemporâneo, que recebe inúmeros elogios de uma certa esquerda, aqui grafei com entre aspas, na realidade não representa uma acumulação de capital real e produtiva, mas sim uma ficcionalização da economia, sustentada por capital fictício. Nos termos de Robert Kurtz, trata-se de uma fuga para a frente, no interior dos marcos do próprio capitalismo. Essa dinâmica é fruto de uma crise estrutural do capitalismo, iniciada nos anos 70, na qual a capacidade de gerar valor através do trabalho produtivo está em declínio. Para contornar essa limitação, a economia global passa a depender de circuitos deficitários, como a relação entre os Estados Unidos, que mantém seu consumo através de um endividamento crescente, e a China, que financia essa dívida para poder exportar seus produtos. O crescimento, portanto, deixa de ser um processo substancial para se tornar um ciclo de bolhas financeiras e de endividamento, que apenas simula a acumulação de capital. A partir de 2008, como eu disse, o governo chinês promoveu um gigantesco boom de investimentos internos focados na construção de infraestrutura e no setor imobiliário. Esse crescimento foi financiado com uma bolha de crédito e endividamento, tanto privado quanto estatal, por meio de mecanismos como arrendamento de terras e a criação de complexos produtos financeiros. Maurílio Botelho e Marcos Barreira têm debatido o assunto em textos e intervenções. O resultado dessa dinâmica foi a criação de uma bolha imobiliária da história, foi a criação da maior bolha imobiliária da história e uma superacumulação de infraestrutura ociosa e investimentos improdutivos, como cidades e edifícios construídos apenas para serem demolidos posteriormente. Segundo os autores, é uma bolha especulativa ainda maior que deu origem à crise de 2008. Esse processo demonstra como a produção material, no caso da construção civil, tornou-se dependente da mobilização do capital fictício, que antecipa receitas futuras sem garantia nenhuma de realização, evidenciando um crescimento sem substância, um dinheiro sem valor. O milagre chinês, que encanta alguns, não passa de uma miragem concretada, que, bom, é uma péssima miragem. Se, como afirmei anteriormente, o espaço abstrato precisa do concreto para se materializar, agora, de modo inverso, o uso do concreto hoje, que ainda precisa ser mobilizado para o espaço abstrato se realizar, o uso do concreto hoje na produção do ambiente construído só é possível por meio da mobilização gigantesca do capital fictício, a expressão mais abstrata e exteriorizada do capital como condição de sua reprodução ampliada com seu próprio colapso. Bom, é isso. Obrigado. Muito obrigado, Thiago. Acho que a gente abre para uma
comentários, perguntas, fiquem à vontade. Daniel, por favor. Duas coisas. Debate fala sobre concreto como um material, ou concreto armado, mas principalmente concreto como material já feito. Tem parte onde está falando sobre areia, ou agregados, ou cimento, esses três partes e também água de cimento. Um pouco das geografia dessas coisas, ou também de ter esse trabalho de fazer o concreto, de ir de alguns materiais até o concreto. E segunda parte, essa coisa de pontes, prédios, arquitetos e engenharia, a parte é o solo. Está falando sobre a parte subsolo que o concreto transforma, particularmente o lado de água, mas também acho agora uma das dificuldades quando estamos pensando de substituir o concreto, por exemplo, para madeira, é como fazer a parte no base, repensar essa parte que estamos extraindo espaço na terra para criar basements para fundação. Essa parte. Achei do subsolo, sim. Essas duas partes, a ideia do subsolo, como a concreto faz parte, e segundo, essa ideia de concreto como não é que os outros partes para fazer concreto, esse modo de ir de um ao outro. Alguém quer colocar mais alguma pergunta? A gente responde essa. Acho que pode responder. Como faz? Eu falo alguma coisa, você fala na sequência? Acho que isso aí que ele falou é da hora, porque, sim, realmente, isso que ele está falando, não no Brasil, porque no Brasil a gente usa o programado para tudo, né? Sistema de laje, pilho, pilar, mas aí na gringa os caras usam muito para fundação e o resto do edifício é em aço, é madeira, é fundação. Não tem como não ser em concreto, né? Tem outros métodos de fazer fundação sem ser concreto, somente com pedra natural, né? Mas também vai uma extração de pedra aí que é significativa. Ou tem lugar que fazem estaca metálica também, né? Aqui a gente está em cima na fala, tem broca de 15 metros aqui para baixo no chão de fundação de concreto. Eu acho que a dificuldade toda, se a gente reduzisse o uso só para fundação, mano, já ia desses 4 bilhões que você falou, já ia para tipo menos daqueles 200 milhões, se fosse só fundação. Tipo, já seria um bagulho muito louco, mas... Tá. Vamos lá. Bom, primeiro... Qual é o seu nome mesmo? Francisco. Daniel Francisco. Esse definitivamente não é um livro de arquitetura do ponto de vista das técnicas e dos materiais. Né? Ele é um livro, eu não sei, eu colocaria ele mais no campo da filosofia política, talvez. Então, não tem nesse livro a discussão sobre a composição do concreto. Em algum momento ele fala do impacto da extração de areia, do impacto localizado de, enfim, o impacto nos recursos hídricos, isso de passagem. Mas não tem nesse livro uma discussão mais aprofundada das variáveis, das composições, assim como inclusive essa talvez seja a resposta da indústria do cimento, né? Uma variação das composições, um sistema que depende de menos calor para o calcário, né? A indústria de cimento no Brasil, ela está muito, nesse momento, dedicada a viabilizar uma forma que usa menos calor na produção do clinker, né? Na transformação do calcário. Se não me falha a memória aqui, porque minha aula de materiais já ficou lá no passado da minha graduação, eu nunca mais voltei nisso. Então, não é um livro que explora tanto esse lado, né? Porém, ele não trata, né? Ele não trata da composição dos materiais
Então a gente não tem muito como avançar por esse lado, né? Quanto, de novo, a questão construtiva técnica da fundação, do subsolo, né? Não está aqui nesse livro, né? Talvez a Francesco tenha dado uma pista do que é possível, mas essa ambiguidade, essa contradição de sempre a necessidade, ao menos, de limitar os gabaritos, né? Por isso que talvez a solução completa, a hipótese de solução completa é redução de construção. A demanda de espaço construído na sociedade humana, na espécie humana, vai diminuir nos próximos anos porque a gente está vivendo já a estabilização demográfica, né? Em 2050, as contas dos demógrafos é que a gente comece a decrescer a população. Isso antes da pandemia, então isso foi adiantado um pouco porque com a pandemia o crescimento demográfico mudou a curva, né? Mas nesse sentido, talvez é o que eu conseguiria responder de pronto, assim, sobre esses fundamentos. Que de fato como é que a gente continua construindo, né? Sem perder o que a possibilidade de vão, de gabarito, que de fato o concreto armado, talvez o aço e o concreto armado sejam... Uma última coisa, antes de passar a bola para o Thiago. É o gancho que me faltou. Ele faz uma distinção muito clara entre o concreto e o concreto armado. Porque o concreto é uma composição que não necessariamente ele é nocivo. Tem construção de concreto em Roma, né? Desde na Grécia clássica, 500 anos antes de Cristo, tinha uma composição de concreto que não é o concreto armado, né? Então tem uma distinção importante e o problema é o concreto armado e não o concreto em si, né? Então essa é uma distinção importante que aparece logo no começo do livro. Acho que era isso que eu queria dizer sobre essas duas questões. Thiago? Bom, acho que eu também não consigo avançar muito mais do que o André falou, até porque não sou arquiteto de formação, mas acho que a questão que o Daniel levanta, eu fiquei pensando que seria super interessante uma espécie de geografia das extrações dos materiais do concreto, que a gente pudesse entender essa composição, porque, por exemplo, né, a gente sabe que atuações, inclusive, a milícia do Rio tem a atuação na extração de areia para poder fazer concreto, né? Então essas coisas, essas camadas, elas vão se sobrepondo e que vão produzindo aí parte desse problema que a gente está mapeando aqui, né? Além, eu acho que outro assunto que o texto também não menciona tanto, mas que a partir das questões a gente pode pensar, é como que o concreto também ele é um processo de impermeabilização do solo, né? E que aí todo o impacto no circuito hídrico, eu acho que a gente ainda também poderia ou deveria colocar nessa conta também, né? Acho que é isso por enquanto. Legal. É mais a coisa que, se eu entendi, que eu já fiquei um pouco trocar essa obsessão com o espaço como para material. Mas parece que ele não quer, na verdade, entrar muito no material, porque é uma coisa muito abstrata, porque também é difícil também de separar o material do espaço, porque temos espaço, geografia para ter o material, pelo transporte. E tem muita coisa capitalista com isso, por exemplo, porque às vezes é mais para racionalizar, concentrar coisas perto do ponto de extração, ponto de energia, essas coisas. E não sei se é porque ele não entra nesse espaço ou não quer fazer a parte de pesquisa sobre isso para ter um debate mais profundo. Porque não sei se é muito simples ou mais a coisa dentro da filosofia, tem menos dessas coisas, mas parece uma coisa feita com alguns que têm conhecimento técnico para falar tudo isso. Eu queria fazer um comentário que eu acho bem, não sei se mas nesse sentido, assim, né, que a semana passada o Luiz Marx veio aqui, né, e ele é um historiador da arte e que tem uma coisa muito interessante acontecendo na história da arte, de fato. E a gente até terá uma historiadora da arte, que é a Ana Magalhães, né, que vai falar sobre pigmentos mais para frente. E aí envolve toda uma série de pesquisas, né, que tem acontecido na área das artes.
E é interessante, né, olhar para o trabalho do IAP e como cada um está trabalhando, qual que é a abordagem de cada um. Não sei se a gente pode falar nesse sentido, né? Então, pensar um pouco, né, e entender problematizar um pouco o que é abstração, né, no IAP e o que é abstração no Luiz Marx, né? O que é abstração na filosofia e como que a gente recebe isso, e o que é o debate da abstração na história da arte e como que a gente recebe isso. Porque se a gente olhar o trabalho... Nossa, agora me fugiu o título do livro do Luiz Marx. Decênio Decisivo? Ou Capitalismo e Colapso Ambiental? Exato. Capitalismo e Colapso Ambiental tem uma parte que ele vai falar sobre abstração, né? E a abstração no sentido filosófico, como que isso impacta a maneira como no Renascimento, especificamente, afinal de contas ele é um especialista em Renascimento, né? Mas como que a noção de abstração ela é fundamental para a estruturação da maneira como os renascentistas, e aí está pensando nos artistas e nos arquitetos também, né? E que vão estruturar os tratados, né? Renascentistas, enfim. Mas como eles partem de um pressuposto abstrato para pensar aquilo que eles vão propor, né? E aí é muito interessante, né? Ele vai falar um pouco sobre, enfim, alguns teóricos de como a questão do material não é um problema, né? O material ele é um elemento abstrato disponível, assim, para a execução das ideias, né? Para a execução das coisas, né? E aí, assim, o que eu queria pontuar, e achei muito legal, o Thiago trouxe o Sérgio Ferro, né? Que eu acho que é um ponto curioso, né? E talvez o IAP esteja, ainda que não conheça, mas talvez esteja mais próximo, de fato, né? Não sei se a gente pode pensar isso, talvez devolver um pouco para voltar a pensar sobre isso, porque eu já estive no último Enampac que eu estive, teve uma discussão justamente sobre esse texto se a gente pode usar o texto do Sérgio Ferro para pensar questões ambientais, né? E aí a discussão era, bom, o que ele está debatendo, né? De algum modo, o que o Sérgio Ferro está debatendo é muito mais a relação do trabalhador com o canteiro de obras e os materiais. Mas não, digamos, a areia, a água, enfim, as coisas que constituem efetivamente o concreto. Não o lugar da natureza dos materiais, né, digamos assim. Então, eu acho, né, não sei se a gente pode pensar nessa perspectiva, mas se a gente poderia localizar o IAP mais num debate sobre a história humana, né? Sobre a história das relações sociais, da história do trabalho, e consequentemente a gente junta aí o Sérgio Ferro nesse lugar, mas que ainda na reflexão dele talvez não avance no sentido de pensar a questão da natureza, né? Como esse outro lugar que está implicado de algum modo, mas que de alguma forma não é o lugar por excelência do grande problema, né? Que está posto. O problema é, digamos, o valor do trabalho, e por isso ele vai no Arts and Crafts, né? Ele está mobilizando outros aspectos. Não sei, eu queria colocar esses dois polos, né? Natureza e humanidade, e como que vocês enxergam, se posso fazer uma pergunta, né? Mas como que vocês enxergam ele lidando com essa dimensão, né? De fato, a areia, ele comenta, né? Ele até fala da geometria do grão de areia, né? Como que o grão de areia do mar é diferente do grão de areia do rio, e como que isso impacta nas formas de, Dubai importando areia da Austrália, isso. Fala, né? Enfim, é isso. E aí, quer começar? Posso. Eu acho que essa questão da abstração é super importante assim, para o argumento do IAP, né? Assim, acho que ele estrutura a ideia dele em torno dessa noção, que é uma noção importante na economia política, né? Ou, na verdade, na crítica da economia política, né? Como Marx vai construir, né? Ele até faz uma breve apresentação, né? Sobre a ideia de abstração nesse capítulo, né? Que é o último capítulo do livro, tentando argumentar a partir do próprio Marx como que o abstrato é uma espécie, né, de conjunto de
ideias, de conceitos que emergem da própria prática social, né? Diferente da noção de conceitual, por exemplo, que está no Hegel, que está na tradição do idealismo alemão, né? Mas no próprio Marx. Mas que esse conceito, essas ideias, essa abstração que surge da prática social passa a dominar a prática social, né? Ela se volta sobre a prática social e condiciona ela, né? Então, toda a discussão, por exemplo, que o Marx faz e que alguns autores, depois, sobretudo na escola de Frankfurt, vão desdobrar, né? Pensando aí no Adorno, que eu comentei um pouquinho, no próprio Alfred Zonrettel, né? É que a lógica do capitalismo ela opera por meio dessa abstração, né? Por que eu consigo estabelecer uma equivalência entre 20 braços de linho e um casaco? Já que eles não guardam nenhuma qualidade que são comparáveis, né? Eu só consigo estabelecer essa equivalência abstraindo as qualidades materiais desses dois itens, né? E impondo a elas uma abstração. Bom, é fruto do trabalho humano, é medido em tempo de trabalho, né? Em minutos, em horas, né? E essa abstração ela domina a prática social. Então, o modo como eu entendo assim, o que o IAP está fazendo aqui com a ideia de abstração é mostrando que essa prática social, para ela se realizar na sociedade, o concreto é o meio para isso acontecer, né? O concreto realiza isso, o concreto garante que essa abstração se materialize, né? Ela se concretize, né? Com perdão aí da brincadeira com a palavra, né? Então talvez sim, né? É um texto de filosofia, né? Acho que no final das contas é um texto de filosofia que joga com essa noção de abstrato e concreto, que tem uma história longa na tradição do pensamento filosófico, né? Que varia as definições de abstração e de concreto, mas eu acho que o modo como ele está usando aqui é um modo tributário aí do Marx e que vai ser importante para ele pensar isso. É claro, né? Um leitor do Adorno, um leitor inclusive do Zonrettel, né? Então acho que vem dessa linhagem do pensamento crítico, né? E talvez, né, assim, seja esse o mote para poder pensar inclusive os desdobramentos ambientais que a gente vê, né? Porque no final das contas essa abstração ela impõe uma lógica, né? Assim, a fórmula do Marx, dm', né? Ela é uma forma que estabelece uma identidade entre o seu começo e o seu final, e é um movimento que só é quantitativo, né? Ele só aumenta a quantidade. O D' necessariamente tem que ser maior do que o D inicial. Então, isso só é possível, né? E esse é um princípio já bastante batido no nosso meio, pelo menos, de que um movimento infinito desse não pode se realizar no mundo com recursos, com materiais, com elementos que são finitos, né? Necessariamente isso leva àquilo que o Marx também, em 1867, chamou de uma ruptura metabólica. Uma hora a coisa vai explodir, né? Mas por que chega a esse ponto? Porque o que comanda o processo é uma abstração, né? O Marx ele vai, inclusive, chamar que o sujeito desse processo é o próprio capital. E o que é o capital se não a abstração das práticas sociais, né? Então, o limite do meio ambiente, o colapso ambiental que a gente vive, né? Eu ia falar que você é vizinho, não, né? Que já chegou, né? É resultado dessa lógica abstrata imposta ao mundo, né? Quando essa abstração se realiza, esse mundo colapsa. Acho que é um pouco por aí. Estou super contemplado com o seu comentário. Não sei se tem muita coisa a adicionar. Talvez só destacar novamente que um pouco o que tem na ideia desses encontros é justamente tentar buscar conexões, relações entre campos que estão separados. E aí o que acaba de circular aqui prova isso. A gente consegue muito bem enquadrar e discutir tranquilamente no campo da filosofia política, mas quando a gente vai para a questão dos materiais, das técnicas construtivas, fica um pouco mais restrito.
E acho que, apesar de sim ser um livro da filosofia política, talvez ele aposta, né, nessa... que é o que ele repete como bordão durante o livro inteiro, a materialização do abstrato, né? O concreto armado, ele é, em grande medida, a materialização dessa relação abstrata, é como ele aparece no final. Então, acho que essa é uma forma, talvez, de conexão, né? E um pouco a ideia desse ciclo é esse. Vamos ver o que a gente tira daí, né? Não sabemos, né? Francesco. Não, queria falar, isso que a gente está falando aí de abstração, acho que a verdadeira abstração do concreto armado é o cálculo do sistema de estrutura reticulada, né? Porque, por exemplo, você consegue fazer um pilar, uma viga e uma laje. Porque, se você parar a pensar, antes de você fazer um pilar e uma viga, você precisava ter uma árvore de determinado tamanho que fosse dar uma viga que vencesse aquele vão, né? Você precisa pegar o tronco circular, precisa serrar, precisa chegar naquela dimensão que não é fácil. E o concreto você pode moldar ele em qualquer formato. E aí você escolhe fazer uma viga de 60 por 20. Uma coisa muito louca pensar essa coisa do sistema estrutural reticulado. Eu acho que o caminho seria primeiro conseguir calcular menos, se fosse para pensar nessa questão da divisão do trabalho, precisa encontrar formas de a gente conseguir calcular menos. E a gente precisa conseguir voltar dessa especificidade do material, né? O tijolo ele constrói o domo, constrói a abóbora de uma outra forma de cobertura que não é um sistema estrutural reticulado, né? Eu acho que a grande abstração do concreto armado é você conseguir construir um cálculo, você consegue modelar uma barra de qualquer dimensão e construir uma retícula de qualquer dimensão, né? E aí, quando você está falando de filosofia e tal, o sistema cartesiano também é essa mesma retícula, né? Acho que essa é a grande dimensão do concreto armado. Você consegue repensar o espaço estrutural, o espaço a partir de uma retícula que é completamente abstrata, e pode pousar em qualquer lugar, etc. Mas acho que a grande tem de novo no concreto armado é isso, que os outros materiais não tinham, né? Que é uma dependência da especificidade de cada função, de cada material, muito grande. Interessante. Nasce das ideias. Não tem um vínculo de dependência e de limitação pela uma forma material pré-existente. Sem cálculo diferencial, eu acho linear, não tem concreto armado. Licença, gente, eu fiquei... A gente não podia chegar antes, no último edital, desculpa se eu repetir alguma coisa e tal. Estou terminando de ler o livro ainda, mas tem uma pesquisa aqui que eu ainda estou em andamento na FAO, que chama Concreto, Políticas da Descrição, inclusive com o Thiago, da parte da bibliografia. E eu só queria trazer, não sei se vocês falaram de Perus aqui, mas eu acho que dá um nó interessante falar. Tá. Porque eu acho que dá um nó interessante, assim, né? Em Perus a gente tem a primeira fábrica de cimento do Brasil, que foi inaugurada em 1924, se não me engano. E aí, pensando no Sérgio Ferri, né, nessa abstração e toda, a gente lá também teve, nessa fábrica de cimento, a mais longa greve operária do Brasil, né? O que é muito interessante, pensar que tem essa abstração do trabalho, né, que o Sérgio fala, mas dentro o concreto, o cimento, ele é fabricado, né? Dentro dessa fábrica a gente teve essa greve operária que durou muito tempo e que ainda perdura, porque a comunidade de Perus cultural, junto com muitos agentes assim, se mobilizam e hoje tem projetos para aquele território de reapropriação da fábrica que está desocupada, né, para tornar isso um centro cultural, um projeto também de território da cultura e da paisagem, que também envolve questões ambientais, enfim, com comunidades indígenas do Araguá e coletividades culturais, enfim, eu só queria trazer um pouco essa dimensão, que eu acho que dá dá um nó um pouco quando a gente vai para o território, pensa como na própria fabricação do cimento para compor o concreto e como isso também articulou outras ações políticas mesmo, né? Eu acho que é só um ponto interessante que eu queria contribuir para a discussão. Qual que é o seu nome? Desculpa. Vanessa. Só conta pra gente desse projeto, um projeto de doutorado, um projeto mais amplo, com vários pesquisadores. Não sei se você falou. O que eu participo ou que eles participam? Não, você. Eu estou no mestrado, no meu projeto de mestrado. Mas esse que o pessoal da Quilombar, por exemplo, junto com outros coletivos culturais de Perus, tem professor aqui da FAO que participa, que eles pensam nesse território da cultura e da paisagem. Também tem o Centro de Memória Queixada lá no território, que conta a história dos trabalhadores queixadas e também dentro desse movimento de reapropriação da fábrica. Enfim, acho que muitos são mais ou menos isso, assim, é um movimento grande, né?
Legal. Mas o projeto que você citou, Concreto Políticas da Destruição, é um... É o de mestrado. Ah, é o seu projeto de mestrado, acho que era a questão essa. Legal. Daniel. Outra coisa que o Francisco falou sobre a calculação da concreto, lembra, na Austrália, tinha modos históricos de pensar de um modo diferente sobre concreto. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, tinha muito falta de cesteiro. Ferro. Aço. Aço. E por isso começa muito interesse de fazer pontes, tudo isso com post-tensionado. Também de muita pesquisa sobre concreto que se chama no fines concrete, esse tipo de agregado muito menos selecionado e como fazer. Porque essa parte que sou mais historiador, acho que também com coisa de concreto armado, tem lados, temos onde a parte armada é difícil também conhecemos de fazer concreto armado com bambu, as forças armadas no Vietnã, esse tipo de conhecimento que tem, acho também muito interessante de pesquisar, que tem um lado da parte armada, como falou, que é muito importante, mas também tem modos de pensar como fazer com mais parte armada, com modo de calcular, outro e trocar o modo de fazer o concreto. Os dois, às vezes, abrem possibilidades. Eu queria só comentar uma coisa que o Francesco levantou. Eu não sou arquiteto, não vou comentar sobre o cálculo que você falou, mas me lembrou muito a discussão que o Zonrettel faz no texto dele, né? Porque o Zonrettel, acho que tem um argumento muito imaginativo, né? Como que, para ele, o pensamento abstrato que vai dar origem à filosofia e à matemática grega, né? É diferente, por exemplo, dos egípcios, que ele vai comentar no texto, porque os gregos eram grandes mercadores e como mercadores eles estavam o tempo todo trocando mercadorias que pressupõem essa abstração, esse movimento da abstração, porque eu trocava, sei lá, 20 braços de linho por um casaco, eu tinha que abstrair, e isso foi criando as condições para uma certa forma de pensar que vai se desenvolver em toda a história ocidental, né? É claro que hoje a gente poderia dizer que tem algumas falhas antropológicas e históricas no argumento dele, mas acho que isso não tira nenhum mérito do texto do livro dele, porque é inventivo o jeito que ele amarra essas coisas e acho que coloca a gente para poder pensar, né? Como que a origem de uma matemática abstrata, que levou, por exemplo, um Pitágoras a imaginar um triângulo abstrato de ângulos retos, que não existia exatamente no mundo, e a partir disso calcular, né? Então essa abstração tem uma linhagem, e tem uma linhagem que nasce da prática social, né? E o concreto é isso, o concreto é a materialização disso. A gente organizou no início desse ano esse grupo de estudos do Zonrettel, foi um grupo online, e num dos dias o professor J.P. Caron, lá do Rio, falou e ele tentou aproximar o Zonrettel exatamente do Sérgio Ferro, né? Explorando essas conexões, assim, acho que é uma sacada muito legal, assim, e o tempo todo que eu lia o IAP, eu pensava no Sérgio Ferro e pensava no Zonrettel, né? Eu acho que é uma triangulação interessante da gente fazer, né? E fiquei imaginando também, Vanessa, assim, o que você falou, né, assim, talvez tenha inclusive um déficit, né, de luta no texto do IAP, né, assim, meio que a vitória da homogeneização do concreto. E como o André lembrou também do petróleo, né, a gente poderia fazer uma história muito parecida também do petróleo, né, assim, da sua homogeneização e a sua vitória, mas também lembrar daquele livro do Andreas Malm, né, assim, How to Blow Up Pipelines, como explodir oleodutos. Talvez tenha que fazer alguma coisa parecida com concreto, né, como implodir prédios, né, de concreto, como que a gente faria alguma coisa desse tipo. E talvez a greve seja um exemplo disso, né, achei super legal, curioso para ver depois. Sim, e eu também tenho pensado muito assim, de pensar o concreto, né, a matéria e tal, também, a partir de uma perspectiva que eu tenho tido aulas dentro da antropologia da ciência e modernidade, né, de também não, tipo assim, demonizar o material, né, que a questão não é o material em si,
é a quantidade, é a escala, é tudo. Então também pra gente não ficar nessa chave do tipo assim, sabe, o concreto é o mal. Começar a ter uma leitura mais assim, a partir desses sistemas e como as coisas se relacionam, né? Legal. Uma visão. O material não biológico não tem vida própria, né? A gente não pode imputar um partido moral, ético ao material. Não é esse o caso. Mas muito interessante. A gente, acho que esse ponto, inclusive junto a algumas coisas, o interessante do ponto de vista acadêmico, crítico, de que o concreto armado e o concreto não aparecem como um material problemático, né? Não aparece. Então, isso é um fato. Assim como tem aparecido o petróleo e o plástico, pelo menos, né? Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Vamos fazer como explodir torres de... né? Seria uma provocação, como explodir as torres de concreto armado. Aqui, por favor. Não, acho que Fala seu nome para a gente só, desculpa. Matheus. Nem no âmbito dessa discussão, assim, pensando o concreto, assim, paralelo aos materiais, né, principalmente o petróleo, eu não li o livro, né? Mas quando você apresentava, eu lembrei bastante do trabalho do Pierre Charbonnier, que foi traduzido na coleção Estado de Sítio, da Bretanha. E ele fala bastante do petróleo e do átomo também, né? Como essas economias que atravessaram o século XX, de uma certa forma, ele coloca uma ênfase nas propriedades físicas mesmo do petróleo, que modificou uma forma de estruturação do sistema, que ele, né, primeiro, acho que tem uma coisa de que ele faz essa comparação com relação à Terra, né? Então, diferente da Terra que tinha um trabalho social, que tinha, a partir desse trabalho social envolvido na Terra, uma coletividade, enfim, potencialidades, o petróleo abstrai tudo isso, né? E aí ele vai discutir um pouco a arquitetura financeira, institucional, um pouco produtiva mesmo, que vai se formar em torno do petróleo. E aí eu acho que pensar concreto como uma abstração concreta, né, da sociedade, acho que tem um pouco também de pensar que o concreto, diferente do petróleo, talvez ele tenha um estatuto material mesmo, que possibilita ainda uma articulação em torno do material, da materialidade, que esses outros materiais não têm. Acho que o petróleo, né, eu acho que um pouco do petróleo, ele tem ele de fato abstrai o trabalho, assim, né? Acho que tem essa coisa da ação em torno dos oleodutos, que tem o trabalho do mal, mas não tem uma agência coletiva em torno da produção do petróleo, como existe uma agência coletiva em torno da produção da construção, assim, não sei, pensando um pouco. Acho que é um campo de diferenciação também, um pouco um campo de pensar como que as agências políticas, enfim, elas podem estar articuladas nessas materialidades. E aí um outro ponto também que fiquei pensando enquanto vocês se apresentavam no trabalho do Attila Mbembe, o brutalismo, né? A gente falou isso. Enfim, um pouco o brutalismo como essa representação do que é esse momento de capitalismo que suga tudo, né? Ele fala, enfim, uma outra base epistemológica, mas ele vai falar muito do brutalismo como essa síntese do colonialismo, do extermínio, enfim, dessa economia pós-guerra, assim, né, que suga tudo. Acho que é um livro bem visceral, assim. Aí eu queria saber se ele coloca essa discussão, se ele traz um Attila, se ele está totalmente fora desse âmbito, assim. Acho que é isso. Tá, legal. Bom, vamos lá. Sobre a primeira referência que você citou, do Pierre Charbonnier, é interessantíssimo porque é um livro que meio que estava na mesa quando a gente estava pensando nesse ciclo, né? E acho que talvez dali dá para resgatar ele estabelece uma sequência histórica, né? De como, aí talvez saindo um pouco do material, indo para a energia, mas ainda assim ficando nos materiais, o Charbonnier ele define ali alguns períodos históricos, né, dos processos de produção, que mais claramente estaria primeiro vinculada à terra, né, onde a produção da espécie humana estaria vinculada muito à forma como ela produziria a terra e a energia ainda muito decorrente da fotossíntese, né,
a transformação da energia é o que o solo, o que a organicidade, a favorabilidade do solo permitir em relação a um dependente fotoperíodo de uma dependente espécie, etc, etc, que foi sendo aprimorado com a agricultura, né? E que permitiu, por exemplo, a civilização egípcia e outras, né, as primeiras civilizações mais adensadas, que é um primeiro momento da nossa espécie, mas que tem um corte muito significativo quando a gente substitui a energia baseada na Terra por uma energia fóssil, né? Então, e ele fala que não necessariamente é a revolução industrial que estava baseada no motor a vapor ainda, né? Mas é quando o combustível fóssil entra em cena. E aí a possibilidade de exponencialização energética explode, né? E é quando a gente passa a consumir muito, né? Por isso que a curva do clima bate ali na século XIX, século XX, né? Principalmente. Então tem uma mudança paradigmática da forma do uso de energia, que é a entrada do combustível fóssil em cena, né? Ele vai depois apresentar outras segmentações, né? Mas tem essa divisão. E lembrar que, talvez interessante lembrar que o Pierre Charbonnier, ele foi orientado pelo não é o Philippe Descolat, é o outro, caramba, fugiu o nome agora, que faleceu recentemente. Da hipótese Gaia, bom, enfim, falha minha. Latour? Isso, ele é muito próximo do Bruno Latour, mas é muito próximo do Philippe Descolat também. E que vem de uma nova leva da antropologia, né? É uma antropologia que vai a fundo nas relações humano-não humano. Então talvez tenha uma outra chave aí, muito interessante, porque daí a gente está falando de materialidades em geral, né? E o corte da organicidade, da não organicidade passa a ser importante, mais do que a nossa, que é uma abstração, de uma ideia de natureza como alguma coisa externa que é extraível. Sim. Então a extração depende também de uma abstração, que é moderna, sobretudo, né? Mas ela é pré-moderna, ela não é necessariamente moderna, ela é os gregos já pensavam dessa forma, e antes disso, mas uma ideia de que a gente tem uma exterioridade que nos serve, né? Então, pode parecer um pouco simplista pensar isso, mas é um corte que foi operado na história das nossas ideias. Uhum. Então, talvez, acho que o Charbonnier ele vai trazer tudo isso, né? E esse livro é um livro muito bom, eu particularmente gosto muito dele, e tem um corte, mas, de novo, talvez ele não chegue tanto nos materiais. Ele está falando mais dos processos energéticos, né? Como guia das ideias ambientais, né? Das ideias da história política das ideias ambientais, que é o subtítulo do livro dele, né? E daí, então, por isso que ele começa nos fisiocratas, né? O livro chama Abundância e Liberdade, mas ele vai voltar no pensamento fisiocrata, que são os economistas que vão relacionar crescimento à produtividade da terra, né? O crescimento válido é a produtividade de uma terra num determinado tempo, numa determinada forma de cultura e etc, né? O Felipe provocou, né? A gente saiu da fala do Eduardo Marx semana passada, ou semana atrasada, já não lembro. Ele falou, será que é uma vingança dos fisiocratas, né? Achei muito boa a colocação. Mas enfim, aí eu acho que talvez aquele me viu passo para você a bola, não sei, do brutalismo. Não, tá. Porque hoje de manhã, saindo daqui, eu fiquei pensando, putz, né, a gente estava conversando do texto que a gente ia falar, eu pensei, seria uma boa a gente ler junto, né, assim, o brutalismo do Mbembe com esse livro. Está ausente como referência, embora ele mencione o brutalismo como né, assim, corrente estética que vai se desenvolver, que vai usar concreto e tudo mais, mas ele não cita o Mbembe, né? Tá em outra matriz teórica conceitual, mas o que eu acho legal desse livro do Mbembe é que ele vai falar que o jeito que ele vai ler o brutalismo é o caminho da demolição, né? Assim, então é muito interessante que ele mobiliza exatamente um estilo de construção para poder falar de uma demolição de uma certa sociedade, né? Acho que é essa virada que ele está identificando no brutalismo que o IAP também vai perseguir um certo fio da meada, né? Acho que isso é muito
muito bom de pensar junto, assim, porque no final das contas, esse caminho da demolição que o Mbembe está falando, que o IAP começa a partir da queda da ponte, no final das contas, o desmoronamento de uma certa forma social, que entrou em crise, né? Eu costumo brincar com meus alunos, né? Assim, bom, aquela piada ruim, tem uma notícia boa e uma notícia ruim, né? A notícia boa, o capitalismo está acabando. A notícia ruim é que o capitalismo, ao acabar, está acabando com tudo em volta, né? Acho que essa teoria que vai estar muito próxima do IAP, né, que é a crítica do valor, acho que oferece instrumentos teóricos, conceituais bastante interessantes para a gente entender essa crise e o momento que a gente vive nessa crise, né? Que o curso vai chamar de colapso da modernização. O colapso da modernização é mais ou menos coincidente com o colapso da arquitetura moderna. Sim. A gente vai pensar na Otília, né? É a expressão da demolição da ponte, é o brutalismo do Mbembe, né? Acho que essas coisas vão se complementando num quadro do que é viver esse colapso que a gente está, né? E eu fiquei pensando aqui também, o Matheus, na sua colocação sobre a agência coletiva, e não sei, assim, será que a longo prazo, ou pelo menos assim, o desenvolvimento normal das forças produtivas na construção civil ainda vão se organizar dessa maneira, né? Porque tem vários desenvolvimentos das forças produtivas empregadas na construção, sei lá, os pré-moldados, as grandes impressoras 3D. A China construiu um hospital na pandemia em 10 dias, né? Isso só foi possível com um altíssimo investimento em força produtiva e em decrescimento do capital variável, que é força de trabalho, né? Então, acho que a composição orgânica, que até então, para o Sérgio Ferro, para o David Harvey, era importante para poder explicar como a construção civil ela desempenha um papel fundamental na sobrevivência do capitalismo, isso vai colocar em xeque, porque também é um setor da economia. E como qualquer setor da economia, vai investir massivamente no desenvolvimento das forças produtivas. Então, até aí, eu acho que o limite da agência coletiva, né, da ação, enfim, da presença de muito trabalho vivo em relação a trabalho morto, uma hora vai também entrar em colapso, né? Eu estava vendo, um dia desses, eu estava viajando, lendo aquelas revistinhas de avião da Gol, e estava mostrando uma moça, uma arquiteta, falando que o investimento dela agora é uma startup de impressora 3D para poder fazer HIS. Né? Então a gente imprime casas e distribui casas, né? Sem trabalho humano, né? Porque essa é a fantasia do capital, enfim, uma hora isso pode chegar. Tem vários, né? Robozinho que assenta tijolo, enfim. Óculos 3D que um operário é mais produtivo do que vários no canteiro de obras, enfim, esse desenvolvimento vai alcançar também esse setor da construção civil. Não quero fazer futurologia aqui, mas eu diria que inevitavelmente. Tiago, achei muito legal, né? Você falou que o concreto é a boia salva-vidas, né, do capitalismo. Foi. Uhum. Se o capitalismo está, digamos, entrando em colapso, mas a gente sabe que ele foi, digamos, a boia salva-vidas, né? E daí, obviamente, que a gente, claro que é futurologia, né? Mas o capitalismo está procurando outras boias, né? Uhum. E daí também, não sei, pensando nessa dimensão da abstração e como que isso talvez esteja projetando para a questão energética, né? Não mais material, mas para a questão energética como a grande boia possível, né? Uhum. Pensando aí especialmente nos data centers, né? Itaipu, né? O Luiz Marcos falou, né? Que Itaipu está sendo, o governo do Paraguai está negociando com os Estados Unidos, né? A parte da energia para financiar energia para os data centers. Não sei, esse momento, né? Porque, claro, para nós, enquanto arquitetos, nos interessa muito a dimensão, não só, mas obviamente a dimensão construtiva, tectônica ainda é muito presente, mas se o concreto não é mais, digamos assim, a boia salva-vidas, talvez a energia, né? Mas pensando com você, né, assim, mesmo a energia demanda concreto, né? Assim, é a barragem, né, assim, das Três Gargantas que gera não sei quantos milhões de quilowatts-hora e que é uma grande concreto. E eu estava comentando com o André também, assim, que eu vi, preparando aqui, ele menciona, né, as Três Gargantas aqui, eu comecei a pesquisar na internet e eu vi uma reportagem no site da BBC, me parece confiável, que a NASA confirmou que o tamanho da massa de água que a
a barragem segura deslocou milímetros do eixo da Terra, né? Assim, então, o nível de impacto que isso tem é meio assim fora da nossa realidade, né? Então, os dias são um pouquinho menores, porque a Terra gira um pouquinho mais devagar por conta disso daí, né? É muito chocante, né? Mas eu comentei com o André, fez um disclaimer assim, será que é verdade? É dado danado falando da China? Não sei, mas... Eu também costumo dar credibilidade para a BBC, mas eu não sei se eu estou correto. Se a fonte dela é uma fonte segura, no caso. Mas se for, é isso, né? Agora, a questão da energia, acho sim, tendo a concordar com você, viu, Eduardo, que tem uma boia, um colete salva-vidas, pelo menos no discurso de transição energética, isso é evidente, mas com todas as contradições que tem, mas o que se mostra, e acho que eu já disse isso no outro debate, que o que se comprova é que não tem transição energética em curso coisa nenhuma. O que tem são novas matrizes energéticas somadas à produção ainda crescente das matrizes fósseis e excedente energético. Então o problema do Brasil hoje é excedente energético. Energia solar cresceu muito, eólica também, com todos os impactos envolvidos nisso. E o que tem é excedente. E o sistema brasileiro, que agora está finalmente interconectado, o último ramal Roraima, né, que estava desconectado, foi feito muito recentemente. Ele é um sistema único e ele tem um problema com excedente de energia. Ele tá tendo problemas que não existiriam se não tivesse excedente de energia. Problemas técnicos. Então, assim, não tem, ao menos até o momento, transição energética acontecendo, né? Então, essa acho que é uma outra coisa que a gente precisa ter clareza e repetir para não se iludir com essas possibilidades. Mas aí eu tô falando demais, né? Não, imagina. Não, mas tem uma coisa legal para conectar com a fala que a Clara fez semana passada. A particularidade. Que ela fala da dimensão de nação, da ideia de nação. Né? Porque é isso, excedente talvez para o Brasil, mas é uma energia que interessa globalmente. Do mesmo modo que a areia está produzindo concreto em Dubai e vem da Austrália, já o mundo é um mundo globalizado, né? E a solução, a solução de transferência está dada, a tecnologia está pronta, é o hidrogênio. O hidrogênio verde, porque esse pode ser exportado. Você produz aqui, você faz aqui, mas você exporta isso com uma facilidade de compressão muito grande, né? Então, eu estava falando com o Thiago agora há pouco, né? A gente estava falando dos carros, a bateria e tal, esse ciclo o fim desse ciclo já está dado, que é o carro a hidrogênio, né? Inclusive no final dessa rua aqui tem um pessoal que tem uma tecnologia avançadíssima. No IEE é uma das matrizes de carro está conectado, evidentemente, a uma rede global de pesquisa, mas eles têm aqui a solução. Então, sim, até poderíamos pensar, mas como é que vai exportar a energia? Né? Não, vai exportar, está quase pronto. Então, não sei se a gente vai poder chamar isso de commodity. Vai ser mais uma commodity que a gente vai exportar, se der tempo, né? Se não acabar antes. Mas tá dado. Fiquei pensando, não sei, um gancho, ficou para trás já, não vai me fazer mais tanto sentido agora, mas quando a concretagem de Belo Monte, da conclusão de Belo Monte estava sendo feita, uma planta da Votorantim, localizada no norte do Tocantins, né, município de Xambioá, foi dedicada exclusivamente a fornecer o cimento que ia até a concretagem de Belo Monte, né? Então, tem um momento de crise, a crise de 2008 e o Estado brasileiro investindo. Tem o Minha Casa Minha Vida, que a gente fala muito aqui, né, como uma saída, mas tem a vertente do PAC também, das grandes obras, que tem ali o concreto armado salvando de novo aquele momento de crise. E aí teve essa grande operação, assim, que um pouco se fala, mas foi o recorde de produção de concreto para uma única finalidade, uma operação única, assim, né? Tudo amparado pelo BNDES, quer dizer, a nação, o Estado-nação, dando suporte para esse processo. Agora, já que você citou a Clara, eu lembro que ela retomou a ideia de particularidade do Lucati, né, na apresentação dela. Então, o tempo todo, a hora que eu ia lendo aqui, eu não encontrei um gancho adequado, então não arrisquei fazer na apresentação, mas já que estamos aqui, né, e
agora eu tomo a liberdade de falar um pouco de bobagem, talvez, mas o tempo todo, quando o Anselmo insiste na destruição das particularidades pela concretude do concreto armado, né? Então, ao mesmo tempo que anula as particularidades, e não é uma universalidade que decorre da soma das particularidades, né? Como a gente poderia pensar. Então, como defendiam os modernistas, né? A universalização de uma forma. Então, não é uma universalização das particularidades, mas é a anulação das particularidades que tem nessa forma, né? Então, me parece que tem ganchos ali com o que a Clara apresentou, né? Inclusive, até compartilho com vocês que no dia seguinte ela me encaminhou um e-mail enorme, estendendo o que ela tentou defender, falando, olha, infelizmente pelo tempo que a gente tinha, não deu para ir até onde eu gostaria de ir, talvez tenha ficado um pouco em aberto. Falei, bom, não tem problema, voltaremos nisso assim que for possível, né? Mas aí, para fechar, acho que a ideia de particularidade ela é muito forte também, não? Mas nesse livro, como um processo de anulação das particularidades. E ele estende isso, né? Da particularidade do material, do local, de um saber específico, etc, etc. Algo mais, gente? É isso? Alguma coisa mais? Não? Então vamos concluir e adianto o convite para vocês semana que vem, quinta-feira, neste mesmo lugar, neste mesmo horário, com o professor Daniel e comentários da professora Karina. Falaremos sobre o carvão, né? E toda quinta-feira, às 10 da manhã, teremos novos encontros. Vocês estão convidados para todos eles. A gente está se esforçando, né, para documentar e publicar. Tivemos um pequeno problema com os vídeos da primeira sessão, então não foi possível publicar ainda, mas soltaremos tudo isso em breve, para que seja possível consultar as sessões anteriores. Tá? É isso. Muito obrigado, Thiago, que veio de BH. A disponibilidade. Estendo o convite, Thiago vai dar uma aula aberta agora às 2h, da nossa disciplina, né, Karina? E também convidamos a disciplina 278, da professora Isadora. Os alunos de planejamento vão ter uma aula agora à tarde com o Thiago Canetieri e a professora Cibele Rizek. E eu dei um título enorme para vocês, né? Eu fui um pouco sacana, mas eu queria que vocês falassem do que mais interessasse. A gente vai falar sobre Estado, trabalho e outras mutações do neoliberalismo autoritário, né? Então, teremos Thiago e Cibele agora à tarde, estão convidados no auditório grande, tá bom? É isso. Muito obrigado a todo mundo que veio e até breve. Gente.